Hoje nós vamos gravar a aula do curso 5 de autenticidade. O nome é Yoga is Authenticity in Action. Quer dizer, yoga é a autenticidade em ação. Eu vou começar então a tradução dessa aula. Yoga is authenticity in action. Yoga é autenticidade em ação. Kaushalam. Earlier, we had the translation as Yoga is perfection. Anteriormente nós tínhamos a tradução que era a yoga é a perfeição em ação. Peço que todos os devotos se atualizem. Muitos de vocês colocaram essa declaração em seu escritório, casa, com base no meu pedido. Agora a atualização é yoga é autenticidade em ação. First step in yoga is reduction in the words. O primeiro passo na yoga é a redução nas palavras. Você faz. Means first step of yoga is Significa que o primeiro passo da yoga é a redução em palavras, devido à prática da integridade. Yoga karmasu kaushalam. Yoga is authenticity in action. A yoga é autenticidade em ação. When authenticity is in action, it is yoga. Quando a autenticidade está em ação, é yoga. Yoga karmasu kaushalam. Yoga कार्य में न केवल पूर्णता है बल्कि कार्य में श्रद्धा लाना है. हर कार्य में श्रद्धा लाना योगा है. योगा कर्मसु कौशलम. कार्य में श्रद्धा ही योगा है. जब कोई वासन आपको कुचल रहा है, जब कोई वसन आपको कुचल रहा है, यदि आप उसे उठाते हैं, वही वसन आपको शक्ति दिलाता है. जो उत्पीड़न हमने अनुभव किया वो सामूहिक नकारात्मकता थी. केवल एक घोषणा में इनर अवेकनिंग कार्यक्रम में 1000 लोगों की जीवन को लाभान्वित करेगा. द्वारा मैंने उस उत्पीड़न की हाला को समाप्त कर दिया. Bring authenticity in every level. Traga autenticidade em todos os níveis. A maneira como você faz negócios, a maneira como você mantém os seus relacionamentos, a maneira como você assume a responsabilidade, a maneira como você pensa, a maneira como você conhece o mundo, a maneira como você responde ao mundo, a maneira como você age, a maneira como você se sente, a maneira como você se comporta com você, e a maneira como você se comporta com os outros, a maneira como você se comporta com o seu corpo, a maneira como se comporta com a sua mente, com tudo. Traga autenticidade na maneira como que você se comporta com o seu chefe. Se você fica irritado apenas por ver o chefe por mais tempo, não ficará irritado, pelo menos por 5 minutos. Se você fica agitado no momento em que você vai ao escritório, prolongue por 2 horas, você ficará em paz, sem ficar agitado. O que é agitação?
not taking the responsibility Não for assumir a what you mean to responsabilidade pelo others que is você agitation. significa para os outros. When you don't É take agitação. responsibility Quando você não for assume a your responsabilidade por commitments seus to compromissos others, com os you outros, get agitated. você fica agitado. You get irritated. Você fica irritado. If you take the responsibility Se for você your assumir a commitments, responsabilidade you por will seus not be compromissos, não you will ficará not be agitado. irritated. Não ficará irritado. Primeira coisa, First thing you need to do, você precisa fazer. any root pattern in you Qualquer padrão raiz which em does você not que não allow permita the a cognition of cognição de constant expansão expansion, constante, break that first, complete with quebre that esse pattern padrão first. primeiro. Complete com esse padrão Complete primeiro. with that pattern first. Get out of that pattern first. Saia desse padrão primeiramente. जब आप अपने प्रतिबद्धत्व का प्रतिबद्धताओं का उत्तरदायित्व लेते हैं, आप आवेश और आंदोलन की स्थिति में नहीं रहेंगे. Don't show Não mostre pseudo-sympathy towards you pseudo-simpatia por você. because Porque if you show the se pseudo-sympathy, você you are not mostra showing pseudo-simpatia, sympathy to you, you are showing você não sympathy estará to your root demonstrando patterns, simpatia por você. which will Você está flourish and grow demonstrando and simpatia destroy you por more. seus padrões raiz, que florescerão e crescerão e vão destruir mais. I have seen people even forgot moving their hands while walking. Eu já vi pessoas que se esquecem até de mexer as mãos enquanto caminham. One priest, temple O priest, sacerdote came to see do my templo puja once. veio ver meu I myself puja. was doing arti. Uma vez que eu estava was shocked and fazendo he said, arte, ele ficou after chocado e seeing disse: só your art, depois de ver I seu realized arte, we all eu forgot percebi. even to raise the hand fully. Todos nós when we do esquecemos arte. até mesmo de levantar a mão totalmente quando fazemos nosso arte. O que é verdade. Toda a mão deve se mover. Arti should A fly in arte the tem air. que voar no ar. Fire should fly in the O air. fogo deve voar no ar. Authenticity A autenticidade é vida. is life. A Authenticity autenticidade é vida. is life. A Authenticity autenticidade é vida. is life. Break Quebre all the todos patterns os of inauthenticity. métodos de First, break the inautenticidade. root pattern Quebre of primeiro o padrão impossible raiz do in your impossível em sua vida. आज सत्संग के सारांश है today's satsang's essence A is essência desse satsang. केवल एक वर्ष श्रद्धा पूर्वक अपनी अश्रद्धा बारे व्यवहार को तोड़ दीजिए. इस अभ्यास को आरंभ करने के पूर्व ही आप जो भी असंभव मानते हैं उसको एक कागज पर लिखिए, फिर श्रद्धा के साथ जीना आरंभ कीजिए. एक वर्ष के बाद आप देखेंगे कि आपके सोचे हुए हर असंभवता संभव हो जाएगा और वास्तविकता में परिवर्तित हो जाएगा. आपके जीवन के हर स्तर में श्रद्धा लाइए, आपके व्यवसाय में श्रद्धा लाइए, आपको आपके संबंधों में श्रद्धा लाइए,
आपके सोच विचार में श्रद्धा लाइए, आपके हर प्रतिक्रिया में श्रद्धा लाइए। जिस तरह आप अपने आपके बारे में सोचते हैं, अपने आप से और दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उसमें श्रद्धा लाइए। लगातार श्रद्धा में रहिए। स्वयं के प्रति बनावटी सहानुभूति को ना दिखाई, स्वयं के प्रति शक्ति से पेश आइए और बगैर कोई समझौता की लगातार श्रद्धा में रहिए। आइए अब हम सब आज यह घोषणा करें कि आपसे मैं जो भी कार्य करूँगा उसमें श्रद्धा लाऊंगा। जीवन मुक्तिप्रदं देवं क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतम्। आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम्। आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम्।